queridos, hoje nós temos o tema para estudar sobre o nome de Jesus, poder real ou uso vazio. E escusado será dizer que acontecem as duas coisas, não é? O nome de Jesus, não sei se me conseguem, não sei se é preciso repetir, claro. O nome de Jesus é, sem dúvida, algo que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos e que muitas vezes Deus quer que nós entendamos o valor e o poder, o conteúdo que há, sem dúvida, no poder que é o nome do Senhor Jesus. O significado bíblico, ou melhor, a cultura bíblica, onde foi inserido o valor dos nomes que se atribuíam às pessoas, eles representam atributos da pessoa, a missão da própria pessoa. E muitas vezes o nome não era só para identificar a pessoa, era para também defini-la como sendo uma pessoa de caráter ou não, de ação em determinadas áreas. O nome representava autoridade, caráter e presença ativa da pessoa. O nome representava história, atributos, características. E quando alguém dizia em nome de alguém, isso significava agir com autoridade, significava representar essa pessoa, carregar a sua legitimidade. E o nome de Jesus vem do hebraico que é Yeshua, que significa o Senhor salva. E o nome de Jesus não pode ser de maneira nenhuma ignorado por nós. Nós temos que proclamar o seu nome, declarar o seu nome, compreender o valor do seu nome, compreender a eficácia do seu nome. E a igreja precisa de entender isto. Portanto, falar no nome de Jesus é falar da própria autoridade, da própria missão de Cristo, dos efeitos dele, dos feitos dele, dos milagres dele, da obra dele. Amém? Porque ele é o Salvador. Jesus e Yeshua, aquele que é o Senhor que salva. Pois há outros nomes atribuídos a Jesus, Emmanuel, Cristo, enfim, Deus também era conhecido pelos diversos nomes que representavam força, poder, varão de guerra, o Senhor é varão de guerra, El Shaddai, Jeová Nissim, Jeová Jiré, tantos nomes que foram atribuídos ao Deus que parece que era mais do Antigo Testamento, que o Novo Testamento parece que traz uma nova visão, e traz, sem dúvida nenhuma, mas Deus não deixou de ter os seus atributos, porque nomes representam atributos. Olha, o meu significa pequeno. Paulo, pequeno. Mas há nomes que significam bonito. Acho que é Adolfo ou é Rodolfo que significa bonito ou esbelto. Não, mas acho que ou é Adolfo ou é Rodolfo que tem uma expressão de beleza. Mas, por acaso não vi, não fui olhar, como não é o grande interesse para a nossa meditação. Mas há muitos nomes, não é? José, por exemplo, também significa Salvador. Tem a ver com o próprio José do Egito, que representou a salvação do mundo através de obediência à sua orientação, à visão que ele teve de Deus para proteger o mundo da morte pela fome. Então, existem alguns perigos ao usar o nome, que é neste caso o nome de Jesus. Vamos dizer Jesus? Consegue dizer com mais força Jesus? Jesus é um nome fantástico. Muita gente se chama Jesus, Emmanuel, enfim, também se chamam Bezerro, também se chamam Felisberto, António, Cacão. Há nomes de todo tipo atribuídos às pessoas que eu acho estranho como é que se dá certos nomes. No entanto, há perigos. E este perigo agora é só de Jesus que nós vamos falar. Usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus traz resultados diferentes do esperado. Note que imagina alguém entrar em tribunal
e a dizer em nome do Presidente da República que trazia determinada autorização. Se essa pessoa não for autorizada e não tiver autorização real, podemos considerar que essa pessoa está a usurpar o Presidente da República. Ele não está com uma credencial para o representar, não tem uma procuração a legitimá-lo. Então, quando eu falo o nome de Jesus de forma ilegítima, eu também estou cometendo fraude. Eu posso ser uma fraude quando pronuncio, quando digo, quando falo, quando invoco, quando uso, porque o nome de Jesus tem uma ação e um poder. E nós precisamos, como igreja, usar o nome de Jesus de forma certa. Usar o nome, e nós não sabemos, ninguém sabe o verdadeiro nome que era atribuído a Deus. Há quem diga que é Javé, outros dizem outro nome, mas era tão respeitado o nome. O próprio Deus, nos seus 10 mandamentos, declara: não useis o nome do Senhor em vão. E nós estamos a viver numa época que se está a usar o nome de Deus em vão. De tal maneira que se usa e abusa. Eis que o Senhor me disse para te dizer, eis que o Senhor me está a dizer para te dizer, e anda-se a usar e abusar de forma ilegítima o nome do nosso Senhor Jesus. E nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia, ela é o ensino da nossa vida, e nós temos que entender o perigo que há em usar de forma ilegítima. Imagine também se estivéssemos perante um polícia, falso polícia, que sem qualquer mandato, com farda, mas sem qualquer legitimidade, e nos queria multar, queria usar uma legitimidade que não tinha. Continuamos a falar de uma fraude. Alguém concorda comigo? E há pessoas assim. Imagine um embaixador sem credenciais, porque o embaixador representa uma determinada nação e uma determinada missão naquele lugar que não é o seu país. É outra situação anómala. Embora Deus diga que nós somos embaixadores de Cristo na terra, embaixadores de Deus na terra, para sermos embaixadores temos de ter uma credencial. Lavado e purificado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou marcado, eu sou filho de Deus. Amém? E isso legitima-nos para ser embaixadores. Uma assinatura falsificada é mais uma coisa, e até o apóstolo Paulo pronunciou várias vezes para ter cuidado com o leite falsificado da palavra. Parece que era fácil, ou é fácil, torcer as Escrituras e usá-las a nosso belo prazer. O problema não é o nome usado, o problema é não ter autoridade para usá-lo. Tu não podes dizer que Deus te mandou dizer aquilo que Deus não te mandou dizer. Tu não podes, em nome dele, fazer o que tu queres e usá-lo para o que te bem apetece. Porque isso é ilegítimo. Olha que quantas vezes nós vemos, até na Bíblia, e nós lembramos Atos 19, um texto interessante para um dia meditarmos, 19, 13 a 16, se quiser abrir, pode abrir, e diz que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: encorajo-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, principal dos sacerdotes. Não era uma pessoa qualquer, não é? Principal dos sacerdotes, respondendo, porém o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderando-se dos dois, e prevaleceu contra eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Era ilegítimo. Estavam a querer usar um nome para benefícios, para ter poder. Eles tentaram usar o nome como forma espiritual, como não tinham qualquer relação pessoal com Cristo.
O mundo espiritual reconhece a autoridade verdadeira, mas também reconhece a ausência de autoridade. E eles estavam a usar, aquela gente queria usar o nome porque viam Paulo, viam Pedro, viam Barnabé, viam todos os outros a fazer milagres, prodígios e maravilhas e queriam aproveitar isso. Sem qualquer relação com Deus, sem qualquer intimidade com Deus. O segundo perigo, irmãos, este foi o primeiro. O primeiro perigo é quando usamos o nome de Jesus sem conhecer quem é Jesus. O segundo perigo é fé sem transformação. Não é fé bíblica. Eu posso ter fé, eu reparo o que eu lhe vou dizer. E isto é ensino e é evangelho. Isto é evangelho. Eu posso ter fé em Deus, mas viver da forma errada. Eu posso ter uma fé que não me transformou. Eu posso acreditar em Deus, eu posso até crer que Ele é o Senhor, mas essa verdade toda da Bíblia, porque a fé, diz a Bíblia, vem pelo conhecimento da palavra. Mas eu posso até conhecer muito da palavra, mas não deixar a palavra transformar-me. Tiago 2,19 declara uma coisa que todos nós até conhecemos e gostamos de usar. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, diz o texto. Também os demónios creem e até estremecem. Não é? Que incrível. Os demónios também creem. E andamos todos a viver de uma forma em que achamos por crer estamos salvos. Não! Por crer não significa estar salvo. Acreditar não basta, há que viver, há que ser transformado pelo poder da palavra. E muitas vezes nós estamos usando o nome, estamos usando figuras, estamos usando modas cristãs, sem conhecer, sem ser transformado pelo poder do Evangelho. Crer não é suficiente. Até os demónios têm conhecimento de Deus, mas não têm submissão nem arrependimento. Fé bíblica não é apenas crença intelectual. Fé bíblica é rendição à verdade do Evangelho e é, sem dúvida, uma obediência permanente e contínua a Deus. Terceiro perigo, atividade religiosa sem relacionamento com Cristo. Eu vivo a falar de Jesus, eu vivo a cantar Jesus, eu vivo a servir Jesus, eu vivo a fazer coisas certas para Jesus, mas ao mesmo tempo também não tenho qualquer relação com Ele. A minha mulher falou um bocadinho há pouco e ela não fazia ideia do que eu ia pregar. Mateus 7, 22, 23 é tão forte neste aspecto que diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em quem? Em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, há pessoas que em nome de Jesus praticam atos certos sem ter qualquer relação com Deus. Porque a pregação da palavra tem o poder de transformar o ouvinte. Eu disse isso na sexta-feira. A pregação do Evangelho, ela tem uma ação que pode mudar a vida de quem ouve. Porque palavras são sementes que, quando brotam e entram num coração, há corações que estão preparados, estão receptivos à voz de Deus. E esse poder da palavra transforma. Então, aqui o texto de Mateus, que é muito forte, que é incrivelmente perigoso, porque nós podemos ser enganados. A Bíblia diz que nos últimos dias seríamos enganados. Muitos de nós podíamos ser enganados, para ser mais correto, de tal maneira que as pessoas, os escolhidos, os que caminham com Cristo, os que são fiéis, podiam ser enganados por muitas pessoas. E a Bíblia até diz que nos últimos tempos farão de vós negócios, as pessoas andarão de uma maneira
à procura de pregadores conforme os seus pecados. Porque alguns não querem a verdade do Evangelho. Querem os benefícios do Evangelho. Só que são tão enganados, são tão distraídos, que não percebem que não vão chegar ao lugar que pretendem. Porque se eu estou no caminho errado, se a minha vida não foi transformada, se o Evangelho não teve o poder de mudar a minha história, o fim da minha vida, o fim da minha história, não é o lugar que eu conheço que a Bíblia fala, não é o lugar que eu prego que a Bíblia fala, não é o lugar que eu ensinei que a Bíblia fala, mas é o lugar que eu escolhi caminhar até o fim. E esse lugar pode não ser o céu. Pode não ser o céu. E nós, igreja, temos que compreender os perigos da nossa vida. A Bíblia, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém, porque, irmãos, há hoje uma panóplia de perigos na nossa casa. A igreja, nos nossos dias, é a igreja mais difícil de poder edificar. Porque é a igreja dos mal dispostos. É a igreja dos afortunados por terem tudo e mais alguma coisa. É a igreja dos insatisfeitos porque têm tudo e nada lhes satisfaz. É a igreja das pessoas que procuram os prazeres e os gostos que a vida dá. Hoje estamos a viver a igreja que é uma igreja que ninguém, não me toques e não me digas nada. E hoje estamos a ter esses perigos. Mas, e depois também temos aqueles que se dizem servos de Deus e pregadores do Evangelho, que infelizmente Jesus nem os conhece. Mas a palavra que eles pregam tem um poder em si mesma. Deixe-me explicar mais uma vez o que já expliquei algumas vezes. Se eu tiver trigo na minha mão, e se eu lançar sobre a terra, seja mau ou bom agricultor, o trigo vai dar alguma coisa. Vai ou não vai? Porque trigo tem poder em si próprio. Quando o trigo cai na terra, ou a semente, e depois vem água, há um poder no próprio trigo, na própria semente. E esse poder é de morrer e ressuscitar e nascer uma nova vida. Tal como Jesus também trouxe essa metáfora da sua vida e morte e vida e a sua ressurreição para nos dar vida. Então, assim é a palavra. A palavra não depende de quem a prega, a palavra depende de quem a ouve. Alguém me está a ouvir? É que nós selecionamos homens pelo poder da palavra. Selecionamos cultos e igrejas pelo poder da beleza. Selecionamos amigos pelos interesses que eles nos dão. Selecionamos pastores pelo seu aspecto. Se for pelo meu, estamos tramados. Já perdi tudo. Não é? Mas selecionamos, andamos à pesca daquilo que mais nos agrada. Quando o que nos deve agradar, irmãos, é sem dúvida tomar posse do nome que é acima de todo nome. Do nome que todo joelho se há de dobrar, como vamos ler entretanto. Estes homens que a Bíblia fala em Mateus 17 eram pessoas que tinham uma atividade espiritual real. Eles viviam como cristãos, pregavam como cristãos, oravam como cristãos, curavam pessoas como cristãos, mas de Cristo tinham zero. Alguém me está a ouvir? Porque Jesus disse nunca. Veja que a Bíblia não diz deixei de vos conhecer. A Bíblia diz nunca vos conheci. Havia atividade espiritual real. Havia o uso do nome de Jesus. Havia manifestações visíveis. Mas não havia relacionamento com Cristo. Porque aquele que se relaciona com Ele tem-no. Amém? O problema não foi o poder. O problema foi a ausência da comunhão. O perigo, o quarto perigo e último para hoje, porque há mais, é transformar o nome do próprio Senhor Jesus em um objeto espiritual, como de um amuleto se tratasse. O nome
como o pó perlim-pim-pim, como o sal debaixo da língua, como aquele boneco que tem poder, como aquela figura que nós pomos ao peito para nos proteger, de acordo com algumas crenças. Como não entrar na porta sem fazer um ritual. Ter uma ferradura na porta para que o mal olhado não entre. É como que alguém que usa o nome de Jesus como um amuleto para resolver o problema. E isso não implica qualquer transformação de vida. É só um amuleto. Igreja, e nós precisamos ter cuidado para que isso não haja em nossa vida. E às vezes nós criamos adereços como cristãos evangélicos que nos podem levar a esse caminho. Vocês entendem o que eu estou a falar? Alguém me está a entender? A parte boa vem a seguir, anime-se. Os perigos vão terminar agora. Mas conforme lemos os textos anteriores, o nome não é objeto de manipulação, o nome de Jesus. Também não é forma automática de resolver problemas. O nome em si próprio não tem a força que muitos querem. O que gera o poder do nome é quando eu creio no poder, na eficácia que há em Cristo Salvador. Porque eu, se não creio, também o nome não tem poder. Porque senão começávamos a usar o nome como tais amuletos. Mas não tem qualquer expressão nem força. Não é uma forma automática o nome de Jesus. Não é um instrumento religioso que vai fazer. Eu quando ponho aquilo no pé, aquela pulseira faz-me tanto bem. Não faz nada, nem o comprimido para a dor de cabeça às vezes faz bem, quanto mais a pulseira. Não é para uso com objetos de promoção pessoal, muito menos para ganhar financeiramente. E nós sabemos, moramos aqui ao pé de Fátima, o Conselho de Orém, e as pessoas compram os santos e as santinhas, compram as estrelas e as estrelinhas, as pedras da energia, as pessoas compram todo o tipo de coisas para se protegerem, achando que aquilo resolve o problema delas. Mas, queridos, só precisas de ter o nome que é acima de todo nome. Só precisas de crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Porque o que significa Yeshua, significa o Senhor salva. Amém? Ele é aquele que salva, mas salva quem? Aquele que crê nele. Amém? Aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Aquele que o deixa tomar conta do seu coração. O seu nome é o poder. E é o poder real, este nome exaltado por Deus acima de tudo. Veja que em Filipenses 2:9, eu gosto tanto deste texto, que diz, Filipenses 2:9 a 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Vamos ler juntos? Eu queria que lesse comigo. Olha, vamos ficar de pé para ler este texto, bem respeitosamente. Vamos lá, até ao versículo 11. Por isso também Deus, vamos ler juntos? Vamos voltar atrás. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Espera lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode aplaudir este nome, amém? Pode tomar o seu lugar. Diz que Deus exaltou Jesus. E esta é a nossa missão, exaltar Jesus. Não é exaltar homens, não é exaltar ninguém. É Ele. Amém? Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, tudo o que eu represento, todas as minhas conquistas, todas as minhas vitórias, toda a minha transformação, toda a minha evolução moral, tecnológica, intelectual, física, de saúde, tudo isso é para exaltá-lo. Amém?
E se amanhã Deus nos usar para que os mortos ressuscitem, para que os coxos andem, para que os cegos vejam, para que Deus possa fazer sinais, prodígios e maravilhas, não é para exaltar uma instituição, não é para exaltar alguém, é para exaltar o nome que é acima de todo o nome. E esse chama-se Jesus. E a igreja tem que aprender isto. Este nome, ele foi exaltado por Deus. E a missão da igreja na terra é exaltá-lo com louvores, adoração, ofertas ao Senhor. A minha vida é para ser uma exaltação para Deus. O meu testemunho, a minha transformação, as minhas doações de pessoa e bens é para exaltá-lo. Eu era, já não sou, porque Ele mudou a minha história. Eu não tinha qualquer capacidade de ser o que sou se não fosse Ele em mim. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Ou seja, eu não posso ter em mim o entendimento de compreender que tudo que eu sou e tenho é mérito meu. Também tem algum mérito pela tua fidelidade, pelo teu esforço, pela tua atitude, mas em tudo, como diz o texto, aqui no mesmo capítulo 2 de Filipenses, declara que o querer e o efetuar vem dele. Ele motiva-nos, ele impulsiona aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que buscam Deus com todo o seu coração, aqueles que querem caminhar com Ele. O Espírito Santo os impulsiona a querer fazer o certo. Amém? Aqueles que são guiados pelas suas ambições, pelas suas vontades, pelo poder de quererem ser o que Deus se calhar não quer que eles sejam. Aqueles que pensam que devem alcançar e ser assim reconhecidos e autênticos. Esses não exaltam Deus pela sua vida. A minha pergunta nesta manhã: o que estás fazendo com o nome de Jesus? Deus exaltou Jesus. Jesus, homem, na terra foi humilhado para que fosse exaltado. A nossa história não é diferente. Nós, muitas vezes, somos humilhados, rejeitados, maltratados, enxovalhados, para que um dia o Senhor Jesus nos exalte. Amém? Bom e fiel servo. O nome está acima de qualquer autoridade criada. Toda a criação reconhece essa soberania. O nome de Jesus é a autoridade universal. Pode-se levantar todas as fés, todas as religiões, todos os profetas, todos os deuses que se possam levantar, que os homens criam em si mesmos, que não há nenhum nome que tenha a eficácia do nome de Jesus. E o seu nome representa amor, representa justiça, representa um caminhar que traz mudança à vida de quem crê nele. O terceiro aspecto que eu gostava de falar, já que o segundo foi o seu nome, é poder real. O terceiro é o poder real do seu nome, exclusivo da salvação de todos os que nele creem. Não há como ser salvo se não for por causa dele. Não temos como ser salvos. Buda pode ter sido um bom rapaz, Confúcio também, os filósofos podem ter sido muito boa gente, o hinduísmo pode trazer muitas coisas bonitas, o islamismo pode ter até algumas coisas bonitas também, mas nenhum nome existe pelo qual possamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Não há outro nome. Não sou eu que salvo. A palavra que eu prego pode salvar-te, porque ela tem o poder de si própria. Em Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pode ler o contexto. Estou falando de Jesus. Pedro e João estavam perante o Sinédrio, a autoridade judaica, afirmando exclusivamente que Cristo, não é?
era o único que podia ser salvo. Não há, irmãos, pluralismo salvítico. Eu não posso pensar que tudo me salva. Todos os caminhos nos levam a Deus. Todas as fés estão certas. Irmãos, isso é moderno. Isso não é evangelho. O evangelho diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há dois caminhos. Esta pluralidade de crenças, em que hoje estamos a querer torcer as Escrituras, em que o que é pecado já não é bem pecado, o que era errado já não é bem errado, o que era verdade já não é bem verdade. E a Bíblia diz que muitos transformam a verdade em mentira. Enfim, nós precisamos ter cuidado para não papar estas modernidades. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Maria não é nossa mediadora. Nós não pregamos contra Maria, antes pelo contrário, nós elogiamos Maria. Mas ela não é mediadora, porque ela está com o seu querido filho na eternidade. Temos um mediador divino chamado Jesus, pelo qual intercede por nós, diz a Bíblia. Mas eu também sou alguém que te intercede por ti. E nós temos esse papel preponderante para podermos interceder uns pelos outros. Não há outro caminho, irmãos, só Jesus. O nome de Jesus não é uma opção, é a única porta de salvação. Diz lá para o vizinho do teu lado. Não há outra opção. Só mesmo Jesus. Agora está na moda aceitar muitas formas de fé e dizer que a nossa está certa, mas o outro também está certo. Mas a Bíblia diz: se vier a vós outro evangelho, a não ser este que foi anunciado, considerai anátema. E um anátema é uma coisa maldita, é uma maldição, é algo maligno. E nós não podemos aceitar. Nem todos quererão, como disse Jesus, quando pregou um discurso assim mais duro, evangelho. Que a gente não gosta. A gente acha que evangelho é só pregar que Jesus salva. Evangelho é pregar os perigos para tu não seres salvo também. E o perigo de aceitares o evangelho mais os outros evangelhos. Porque há muitos evangelhos, irmãos. Há muitas boas novas por aí. Umas a trazer a notícia de que podemos ser ricos. Outra a trazer a notícia de que podemos ser felizes vivendo e fazendo o que queremos. Hoje há muitos evangelhos. O evangelho significa boas novas. E há muito boas novas para muito boa gente. Oh, vale a pena, vamos arranjar umas curtições, vamos viver como a nossa carne deseja, vamos ser felizes, seguir o nosso coração, não é ou não é? Vamos seguir o coraçãozinho tão doce. Jovens, vamos curtir a vida. Isso de igreja não é para nós, não gera felicidade. Mas olha, a Bíblia diz: bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor. É melhor que ir para onde há festa. Até a Bíblia diz que é melhor ir onde há luto do que ir onde há festa. Agora, nós temos de ter cuidado. A Bíblia diz, e vamos usar o nome de Jesus corretamente, no ponto que eu quero trazer agora, para o uso correto do seu nome, precisamos ter alguma coisa importante, que é o senhorio de Cristo em nós. Romanos 10:9 declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Você quer ler comigo também? Põe lá. Ao saber. Vamos ler juntos. É porque isto é muito importante, sabe? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isto é muito sério. Isto é magnífico. Porque parece extremamente fácil. E é. Eu confesso que Jesus é o Senhor. Ou seja, ele ser Senhor significa ser o meu dono. Não tires o versículo. Vamos ver se é verdade o que eu estou a dizer. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Está lá Senhor, está ou não está? E tu vais confessar que Ele é o Senhor, o dono e Salvador da tua vida.
e em teu coração creres que Ele ressuscitou, ao creres nisso, tu creres em toda a plenitude da palavra, amém? És salvo. Ninguém pode vir cá dizer que tu não és salvo. Não é apenas pronunciar o nome, é confessá-lo. Jesus como Senhor. É reconhecer que a ressurreição é a base da nossa fé, recebendo como teu único Senhor e Salvador Jesus. O nome só opera corretamente quando Jesus é o Senhor absoluto das nossas vidas. Amém? Ele é o Senhor absoluto da tua vida? Amém. O poder vivo do seu nome depende da comunhão que temos com Ele. E a minha mulher falou um pouquinho agora. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, esta dói. Sem mim, eu sou a videira, disse Jesus. Vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual é o teu fruto? Qual é o nosso fruto? Sem mim, nada podeis fazer. O poder não está na repetição do nome. O poder está na ligação com Cristo. Separação de Cristo. A ausência de fruto espiritual é sinónimo de não estar nele. E nós, igreja, precisamos de aprender. O nome é algo que é importante, mas ele está ligado ao relacionamento que eu tenho com Jesus. O outro aspecto é o estilo de vida reflete qual o nome pelo qual vives. O nosso estilo de vida. Em Colossenses 3,17 declara: e tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O nome não é só uma oração, é vida diária, é decisão, palavras, atitudes. Viver em nome de Jesus é viver como Cristo viveu. Amém? Por fim, para terminarmos, ainda tenho uns minutos. Vivendo assim em seu nome, os milagres, prodígios e maravilhas acontecem. Em Atos 3, 6 a 8, declara que Pedro, não tendo prata nem ouro, mas ao olhar para o homem que estava diante dele, caído, sem poder se levantar sozinho, ele disse: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Este é o nome que tem poder. Quando usado da forma certa. Mesmo eu não sendo uma pessoa às vezes certa, esse nome gera fé. Esse poder que está envolvendo a verdade referida ao seu nome gera transformação. Atos 4:30, quando ele diz: estendeu a mão para curar e para que se façam sinais, diz o texto, porque eles estavam ali perante uma situação em que após o homem se levantar e as pessoas olhando para eles e dizem: quem são estes homens? Que poder é deles? E ele diz: não, o poder não está em nós, o poder está no poder dele, porque ele estende a sua mão para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, pelo nome do seu Filho Jesus. Está aqui, Atos 4:30. É pelo nome. Não é em nome da ICIR, não é em nome da Lagoinha, não é em nome da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de tantas milhares de igrejas que há por aí. É em nome de Jesus. Amém? Aqui está o equilíbrio que nós precisamos ter. Compreender os perigos e compreender o poder que há no nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus não é vazio, irmãos. O nome de Jesus não é simbólico. O nome de Jesus não é apenas teológico. O nome de Jesus é poder real em ação. Nós temos o poder do seu nome em nós. A igreja
os coxos andavam, a igreja primitiva, os coxos andavam, os enfermos eram curados, libertações aconteciam, portas espirituais abriam-se, ou até as cadeias se abriam, porque o Evangelho avançava com ousadia, porque eles acreditavam no poder, no nome. E Jesus disse: eis que vos dou poder, em meu nome farão isto, aquilo e mais aquilo outro. E a igreja precisa disso, irmão. Não tenhas vergonha de dizer que o nome de Jesus continua ativo. Não tenhas medo de dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Apresenta este nome a quem te rodeia. Fala deste nome, porque este nome pode transformar vidas, irmãos. O nome opera de acordo com aquilo que realmente tu transmites. Se tu transmites fé, esse nome, a pessoa que vai ouvir vai receber fé. Se tu transmites dúvida, o nome de Jesus não vai ter ação forte sobre a pessoa, porque tu estás gerando dúvida. E nós precisamos transmitir fé, poder, transformação, amor, restauração, perdão, porque esse nome tem esse poder. Amém? Para terminar, o nome de Jesus não é poder, não é um poder para lim-pim-pim. É autoridade para curar. Amém? O nome de Jesus é poder para salvar. É poder e autoridade para curar. É poder para libertar. A glória que transforma vidas. É o seu nome. Amém? Mas também exige uma coisa de nós. Fé verdadeira. Amém? Arrependimento genuíno em nosso coração. Comunhão, submissão. O mesmo nome que levanta os paralíticos, que expulsa demónios e abre portas espirituais, também salva pecadores. E eu acredito, irmãos, as guerras dos nossos dias de crentes e igrejinhas e igrejas, hoje é fácil abrir igrejas porque andamos a abrir igrejas com igrejas, não é? Mas, irmãos, temos 50 mil pessoas no Conselho de Orem que precisam de ser salvas. O teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão, a tua família. Esquece os outros que se dizem que são muito crentes, que andam a abrir igrejas com as igrejas dos outros, que andam a fazer... É muito fácil abrir igrejas. Só tenho pena, como eu dizia na sexta-feira, porque é que ninguém tem chamada para ir para Marrocos, que 99% da população é islâmica. Precisam de Jesus. Porque é que não têm chamada para ir para o Iraque, para o Irão, para a China, onde até já há bastantes igrejas, mas que neste momento estão a ser perseguidas? Porque lá tem que se ganhar uma alma. Durante 27 anos em Orem, nós orámos, nós buscámos, nós ganhámos vidas neste lugar. E esta igreja está de pé. Mas era a igreja dos aflitos. Contava-se o dinheiro para pagar a renda. Sempre havia escassez. Agora é muito fácil abrir a igreja, não porque a cidade foi salva, não porque a cidade está evangelizada, porque há uma diáspora de todos os lados. Vêm crentes salvos de todos os lados, que têm aberto igrejas, têm trazido pessoas para fortalecer a igreja. Mas estamos a esquecer do mais importante. Não temos que rejeitar os que vêm de fora. Só não podemos esquecer que temos que evangelizar os que estão cá dentro. O país precisa ser ganho. Alguém passou um vídeo de um fado, de um evento de fado, não cheguei a perceber muito bem, de Portugal para Cristo. Nós temos 10 milhões de portugueses para ser salvos em Portugal. E 7, 8 milhões espalhados pelo mundo para ser salvos. E eu vou dizer como é que se consegue salvar essas vidas. Apresentando o nome que é acima de todo o nome. Levando as pessoas a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Meus amados, a pergunta não é: tu já usaste o nome de Jesus? A pergunta é: tu conheces aquele nome que tu declaras e invocas? Este é um nome que não pode ser usado sem Cristo. Se tu não tens Cristo, não uses o nome. Se tu não vives a fé, tem cuidado. Faz como alguns fizeram.
A estrela no Oriente apontou para os homens do Oriente, melhor dito, para irem a Jesus. Mas a estrela não tinha poder em si mesma. Não abriu a boca, não falou nada, mas a sua mensagem foi a luz. Foi o brilho. E levou os magos à presença do Salvador. Há muitos que não têm Jesus. E são capazes de apontar, olha, vá ali. Ali talvez encontres esperança para a tua vida. Mas nós que temos Jesus, que declaramos ser cristãos, o que estamos fazendo com o nome que é sobre todo o nome? Vamos ficar de pé. Nunca esqueçam um princípio que está no Antigo Testamento e que não deixou de estar no Novo. Não usemos o nome do Senhor em vão.